A recente disputa judicial que foi reaberta entre Samsung e Apple mostra que o roubo de tecnologia e patentes ainda é uma questão controversa no mundo dos negócios. Digo ainda porque ao longo da história moderna, muitas ideias que geraram fortunas foram creditadas para as pessoas erradas. A partir da máquina a vapor até a televisão, houve inúmeros casos em que o trabalho inovador de um inventor talentoso foi aproveitado desonestamente. O resultado? As recompensas financeiras sendo colhidas por outra pessoa e o prestígio histórico sendo creditado a um nome indevido. Conheça agora as ideias de bilhões de dólares que foram roubadas. iPhone. O iPhone é uma linha de smartphones desenvolvidos e comercializados pela Apple, fundada por Steve Jobs. É o único smartphone a operar com o sistema operacional móvel iOS. Mas parece que o famoso Steve Jobs não é o verdadeiro criador do iPhone. Em 1992, o inventor americano Thomas Ross registrou a patente de um dispositivo chamado Electronic Reading Device. Thomas abriu um processo contra a Apple pedindo 10 bilhões de dólares, alegando que a companhia roubou as suas ideias ao criar o iPhone, lançado em 2007. De acordo com o processo, entre maio e setembro de 1992, Thomas registrou 3 desenhos técnicos do que seria o ERD, no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Mas o registro foi considerado abandonado 3 anos depois por falta de pagamento. Em 2014, Thomas reabriu o pedido de registro e alega que, mesmo com o registro abandonado, o trabalho é original e protegido por tratados internacionais e leis de direitos autorais. Os desenhos do ERD mostram um dispositivo com 2 telas de LCD, teclado e equipamentos de telefonia celular, mas possui características mais parecidas com os Palm Tops, computadores de mão que fizeram sucesso na década de 1990. O ERD teria entrada para disquete, células solares para o carregamento da bateria, processador de 386 e 16 MHz, memória interna de 240 MB e 2 MB de RAM. A Apple introduziu as linhas de dispositivos móveis iPhone, iPad e iPod, sendo que todas são a essência do ERD, disse Thomas Ross. Em vez de criar suas próprias ideias, a Apple encolheu adotar a cultura de mergulhar em ideias abandonadas como estratégia. Além dos 10 bilhões em danos, Ross exige um pagamento de outros valores pelo uso indevido de patentes e royalties também de vendas globais da companhia. Harry Potter. Lançado em 2000, o livro foi o 4º da tremendamente bem-sucedida série sobre o menino mago Harry Potter, que vendeu mais de 400 milhões de cópias em todo o mundo e foi transportada para o cinema numa franquia de filmes multibilionária. As alegações de plágio feitas em 15 de junho de 2009 pelos herdeiros de Adrian Jacobs são infundadas, não substanciadas e inverídicas, disse um comunicado de uma editora dos livros Harry Potter na Grã-Bretanha. A alegação é destituída de mérito e será combinada vigorosamente. Em comunicado anterior, os herdeiros de Jacobs disseram que abriram uma ação de alto corte em Londres contra esta editora, por infração de direitos autorais. O representante dos herdeiros foi citado como sendo Paul Aulen. De acordo com o comunicado, Rowling teria copiado as partes substanciais de um livro escrito por Jacobs em 1987. Ainda segundo o comunicado, a trama de Harry Potter e o Cálice de Fogo copiou elementos da trama de Willy the Wizard, incluindo um concurso de magos, e a série Potter teria copiado a ideia de magos viajando de trem. Tanto Willy quanto Harry precisam decifrar a natureza exata da tarefa principal do concurso, coisa que ambos fazem num banheiro com a ajuda de pistas dadas por ajudantes para descobrir como resgatar reféns humanos aprisionados por uma comunidade de criaturas fantásticas, metade humanas, metade animais, diz o comunicado dos herdeiros de Jacobs. Alega-se que todos esses conceitos foram criados primeiramente por Adrian Jacobs em Willy the Wizard, cerca de 10 anos antes da Rowling lançar o primeiro dos romances sobre Harry Potter, e 13 anos também antes da publicação de Cálice de Fogo. Uber. A Uber foi fundada em 2009 por Garrett Camp e Travis Kalanick, em São Francisco, na Califórnia. A proposta inicial de táxi de luxo cresceu a ponto de receber investimentos milionários de grandes grupos, como a Google e Microsoft. A empresa de transporte inovou o segmento de motoristas particulares e está presente hoje em mais de 200 países. O
crescimento não veio sem polêmicas e crises corporativas. Ainda assim, a empresa não demonstra estar nem perto de parar. Segundo o levantamento da Forbes, a Uber vale atualmente cerca de 68 bilhões de dólares, o que equivale a mais ou menos 216 bilhões de reais. O morador da Califórnia abriu o processo contra a Uber e o seu presidente executivo, Travis, afirmando que sua ideia, que envolve um serviço de transporte baseado em celulares, foi roubada. Kevin Halpern processou a Uber, Travis e vários investidores iniciais da companhia, acusando-os de apropriação indevida de segredos comerciais e quebra de contrato. A queixa afirma que Kevin sofreu danos de mais de 1 bilhão de dólares. A Uber, empresa que conecta motoristas profissionais a usuários de seu aplicativo, foi avaliada como valendo 68 bilhões na última rodada de investimentos e considerou o processo como completamente sem fundamento e se defendeu contra a acusação. Kevin fundou uma companhia chamada Salary Ride Wireless em 2003 e 6 anos antes do Uber ser criado. Em um vídeo no YouTube, Kevin afirma que Travis criou uma réplica exata da empresa dele e a chamou de Uber. Segundo a queixa, ele registrou a empresa em 2003 e desenvolveu um protótipo de celular em 2006. Neste ano, afirma o processo que ele se encontrou com Travis em um escritório que o Travis estava alugando de um amigo em São Francisco. Kevin afirma no processo que as promessas de Travis eram de manter a informação confidencial para que ele compartilhasse o conceito, projetos e protótipo. Facebook. Tudo começou em 28 de outubro de 2003, com o Face Mesh, sites onde estudantes da Harvard, onde Mark Zuckerberg estudava, escolhiam os amigos mais atraentes. Nos Estados Unidos, esse jogo é conhecido como Hot or Not. O site usava fotos compiladas, tiradas dos anuários online da universidade. Posicionando-as lado a lado, 2 por vez, era solicitado que o usuário escolhesse quem seria o indivíduo mais atraente. Para isso, Mark Zuckerberg precisou hackear o sistema de segurança da rede de Harvard e copiar as imagens dos estudantes de todos os 9 dormitórios para usar no seu site. Em janeiro de 2004, Mark Zuckerberg registrou o domínio thefacebook.com. Em fevereiro, com a ajuda de Andrew McCollum e Eduardo Saverin, lançou o site. Nas primeiras 24 horas, mais de 1.200 estudantes de Harvard fizeram seu cadastro no site. Logo após o seu lançamento, Sean Parker, o ex-cofundador do Napster, começou a assessorar informalmente os fundadores. Em agosto de 2005, o D deixou de existir, depois que o domínio facebook.com foi adquirido por $200 mil. O sucesso foi tanto que foi permitido que todas as pessoas pudessem se cadastrar desde que fossem estudantes, e neste mesmo ano surgiu o compartilhamento de fotos. Em 2008, a identidade visual foi atualizada e foi criado o chat e também o primeiro aplicativo para iPhone. Ainda em 2008, os gêmeos Winklevoss afirmaram que o Facebook era a sua ideia e haviam contratado o colega de Harvard, Mark Zuckerberg, para trabalhar em seu software, mas esse havia roubado a ideia. Ambos chegaram a um acordo: 20 milhões em dinheiro e mais 45 milhões em títulos da empresa, dando fim assim à disputa. Em seguida, os gêmeos reabriram o processo, alegando terem sido enganados. Oreo. Se existe um biscoito que é um verdadeiro sucesso mundo afora, esse é o Oreo da Nabisco. Ele é o petisco ideal para aqueles momentos em que bate aquela fominha boba. E o mais interessante é que cada fã tem a sua forma preferida de saboreá-lo. Começando pelo recheio, comendo as bolachas por separado, mergulhando no leite, devorando o biscoito inteiro de uma vez, inventando as receitas malucas, cada um com a sua ideia. A Nabisco. Segundo o Matt Blitz, tudo começou em 1890, quando 8 fabricantes de um biscoito de Nova York decidiram se unir para construir uma fábrica gigante e formar a New York Biscuit Company. Alguns anos depois, essa companhia se uniu à rival American Biscuit e Manufacturing Company, formando então a National Biscuit Company. E em 1901, a primeira embalagem com o nome abreviado da corporação Nabisco entrou em circulação. O biscoito surgiu em 1912 e fazia parte de um trio de bolachas introduzidas pela Nabisco no mercado norte-americano. No entanto, apenas o Oreo vendeu bem, e as outras 2 variedades chamadas Veronese Biscuit e Mother Goose Biscuit não demoraram em sumir das prateleiras. Aliás, o sucesso foi respeitável, pois a Nabisco patenteou a criação em um mês antes do produto começar a ser distribuído por todo o país. Na época,
Os biscoitos eram comercializados como artigo de luxo em uma latinha dourada com tampa de vidro. E cada libra do produto, ou cerca de 440 gramas, custava 30 centavos de dólar, valor que hoje corresponderia a um pouco mais de 7 dólares ou aproximadamente 18 reais. Mas e o Oreo? De acordo com Matt, antes de o biscoito ganhar os mercados norte-americanos, uma companhia chamada Sunshine Biscuits já fabricava uma popular bolacha de chocolate recheada com creme chamada Hydrox. Assim, basicamente o Oreo surgiu da mesma forma que muitos dos outros produtos de sucesso, ou seja, a partir de uma ideia brilhante que foi tomada e emprestada de um concorrente e depois transformada em algo melhor. A Nabisco nega que se inspirou no biscoito do concorrente para criar o Oreo, mas as evidências indicam o contrário. Bom, me parece que todas as ideias brilhantes foram roubadas e creditadas às pessoas erradas e desonestas. Mas e você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!